No Brasil, existe uma cultura muito forte de investir no setor imobiliário. E hoje você vai conhecer uma forma muito inteligente de investir nesse setor e também uma das melhores formas, se não a melhor, de iniciar na Bolsa de Valores. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é um fundo imobiliário, os diferentes tipos e as vantagens e desvantagens desse investimento que vem crescendo muito ultimamente no Brasil. Através dos fundos imobiliários é possível ter acesso aos melhores imóveis do país com preços super acessíveis, alta rentabilidade e o melhor, renda extra na conta todo mês. E não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te contar qual fundo imobiliário eu comprei hoje. Vamos para o vídeo. Olá, investidores e futuros investidores. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lacorte e hoje eu vou falar de um investimento que talvez seja uma das melhores formas de um iniciante entrar na renda variável e começar a receber rendimentos todos os meses. Mas antes disso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda muito para fazer com que o canal cresça e que esse vídeo atinja mais pessoas. Então clica aí no botão e vamos lá! O fundo imobiliário, também conhecido como FII, é um condomínio fechado que tem como objetivo coletar recursos financeiros dos investidores, os cotistas, para investir em determinado ativo imobiliário, que podem ser shoppings, lajes corporativas, galpões, podem ser terrenos para construção e depois venda desse empreendimento, ou até mesmo outros fundos imobiliários. Para facilitar, os FIIs são uma forma do pequeno investidor ter acesso a imóveis de alta qualidade sem ter que comprar de fato esse imóvel e desembolsar milhões. Quando você compra uma cota, você se torna dono ou dona de um pedacinho daquele imóvel e começa a receber participação nos lucros e aluguel proporcionais a esse pedacinho que você comprou. O dinheiro acumulado pelo fundo, que vem das cotas que você e muitos outros investidores compraram, são administrados por gestores especialistas que sabem muito de mercado financeiro e de mercado imobiliário e buscam investir em imóveis estratégicos de alto padrão para multiplicar o dinheiro investido pelos cotistas, que por sua vez têm participação nesses lucros. Imagina quanto custaria comprar um imóvel de alto padrão nas melhores localizações das cidades brasileiras, como um shopping, por exemplo. É por isso que foram criados os fundos imobiliários, para que gente como a gente tenha acesso aos imóveis mais tops do país com cotas que podem ser compradas a partir de R$ 5. A sua participação nas receitas, ou seja, o quanto você vai receber por mês, é proporcional ao número de cotas que você comprar. Mas Lacorte, como eu compro essas cotas? As cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores, então basta você ter conta em uma corretora e acessar o seu home broker para ir às compras. E se você quer que eu mostre na prática como comprar um FII, deixa aqui nos comentários "eu quero". Lembrando que antes de começar na renda variável e ser dono de um monte de imóvel, é preciso ter sua reserva de emergência formada. Atualmente existem cerca de 280 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores que estão distribuídos essencialmente entre 4 categorias. Os fundos de tijolo são os mais convencionais e mais fáceis de entender. Eles utilizam dinheiro coletado dos cotistas para adquirir imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas, galpões, hospitais, faculdades e por aí vai, e ganhar uma renda constante com os aluguéis das empresas que alugam esses lugares. E esses aluguéis são distribuídos aos cotistas de forma proporcional ao número de cotas de cada um. Um exemplo fácil para quem é de Belo Horizonte, assim como eu, é aquele prédio que fica em cima do Boulevard Shopping. Ele pertence a um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, que é o Kinea Renda Imobiliária, mais conhecido também como KNRI. As empresas que estão lá nesse prédio pagam aluguel para o fundo imobiliário, que distribui proporcionalmente para os seus cotistas. Outro tipo são os fundos de desenvolvimento, que compram terrenos para construir empreendimentos e vendem esse imóvel pronto com uma margem de lucro, que também é distribuído para os seus cotistas proporcionalmente ao número de cotas. Os fundos de recebíveis imobiliários, também chamados de fundo de papel, têm crescido muito aqui no Brasil. Esses fundos financiam empreendimentos do setor imobiliário e recebem juros por causa disso. E esses juros, que são o lucro do fundo, são repassados ao cotista de forma proporcional.
Os fundos de fundos, também chamados de FOFs, e não é porque ele é fofo não, tá? É Funds of Funds. Eles alocam seu capital em outros fundos imobiliários. Normalmente, esses fundos cobram uma taxa de administração um pouquinho mais alta, já que existe um gestor ali por trás escolhendo os melhores fundos para colocar o seu dinheiro. E agora que você sabe os 4 tipos de fundos imobiliários, eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento, começando pelas vantagens. A renda mensal proporcionada pelos FIIs é uma das principais vantagens e motivos que as pessoas procuram esse tipo de investimento. Como eu falei, os aluguéis e os lucros obtidos pelos fundos imobiliários são distribuídos para os cotistas e essa distribuição acontece todo mês, direto na conta da sua corretora. Olha que maravilha! A alta liquidez, que é a velocidade com que você consegue comprar e vender os seus ativos, também é uma vantagem muito grande. Ao contrário de quem tem um imóvel que quer vender ou alugar e tem toda aquela burocracia de cartório, contrato e etc., que pode demorar anos nesse processo, com os FIIs basta que seja dia útil para que você consiga vender suas cotas ou comprar mais se você quiser através da sua corretora, sem nenhuma burocracia. Com os fundos imobiliários, se você precisar de uma parte do dinheiro que está investido, você só precisa vender o número de cotas necessário para alcançar o valor que você deseja. Agora, se você tem um imóvel e precisa do dinheiro, ou você vende ele todo, ou você fica sem o dinheiro. Não tem como você vender só a cozinha da sua casa, né? Outra vantagem são os preços extremamente acessíveis, já que você pode comprar apenas uma cota do FII que você gostou, com taxa zero e com cotas a partir de R$ 5,00. E com tão pouco você tem acesso aos melhores imóveis do Brasil, localizados em lugares estratégicos e muito rentáveis. A última vantagem que eu gostaria de destacar, que também é um motivo para que o iniciante use os FIIs para entrar na renda variável, é que a volatilidade desse investimento é bem abaixo da volatilidade das ações, por exemplo. Assim, o investidor que está acostumado com a calmaria da renda fixa não se assusta tanto. Como desvantagem, é possível destacar que apesar do cotista ter participações nos lucros, quem toma as decisões referentes ao imóvel é o administrador. Então, se você comprou uma cota de um fundo de shopping, por exemplo, você não vai poder falar: essa é a minha loja favorita e ela tem que ficar no melhor lugar do shopping. Então, se você quer investir em imóveis e ter controle total sobre eles, realmente os FIIs não são para você. Outra desvantagem é exatamente sobre a volatilidade, que apesar de ser menor do que a volatilidade das ações, a sua renda pode variar de acordo com o valor da cota, tanto para cima quanto para baixo. Não é à toa que chama renda variável. A conclusão é que existem muito mais pontos positivos do que negativos, e que os fundos imobiliários são uma forma muito inteligente de investir no setor imobiliário e também fazem muito sentido para quem está começando na bolsa de valores. Com os FIIs, o investidor iniciante entende a essência do mercado financeiro, que é a volatilidade, a distribuição de dividendos e a possibilidade de diversificação com pouco dinheiro. É importante dizer que o iniciante não precisa entender 100% do assunto e ser um expert para começar a investir. Existem muitos conceitos que só vão ser absorvidos por você quando você começar a investir na prática. Por isso, eu sugiro que você comece aos poucos depois de montar sua reserva de emergência, já que os FIIs são excelente porta de entrada para a renda variável. Como eu prometi no início do vídeo, eu vou contar para vocês um FII que eu comprei hoje. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e que esse FII é compatível com o meu perfil de investidor. O fundo que eu comprei hoje é o RBR Properties, mais conhecido como RBRP11, que é um fundo de tijolo, ou seja, tem participações em imóveis físicos, principalmente nos setores de lajes comerciais e galpões. Esse fundo tem uma gestão muito ativa e fez aquisições importantes mesmo durante o período de coronavírus. Um site que eu uso muito para analisar as características dos FIIs e seus principais indicadores é o Funds Explorer, e eu vou deixar o link aqui na descrição. E como já tem muita gente me perguntando por aqui e pelo Instagram, eu vou preparar um vídeo de como eu analiso e escolho um bom fundo imobiliário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para saber tudo que você precisa sobre esses ativos. Um abraço e bons investimentos!